amigos do Jornal RD Diário. Meu nome é Pedro Miguel Abel de Oliveira, sou advogado tributarista, sou ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da subseção aqui de São Bernardo do Campo, no triênio 2016-2018. Atualmente sou membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo e sou professor aqui na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Eu recebi um convite para falar acerca da decisão proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela criminalização do não pagamento de imposto e que também, por sua vez, pode ser estendido, para todo e qualquer tributo. Ou seja, a partir de agora dessa decisão, o não pagamento de qualquer tributo, inclusive imposto, pode ser considerado crime. Antes de adentrarmos propriamente no assunto da decisão que foi proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que se faça um preâmbulo acerca da carga tributária brasileira. Atualmente, esta monta em cerca de 35%, o que equivale a dizer que são cerca de 4 meses e 8 dias apenas tão somente para as empresas e os trabalhadores pagarem a carga tributária brasileira. É muito alta. É muito alta porque é mais de 1/3 do ano. E com isso, muitas vezes, o empresário ele se depara com um dilema entre pagar o salário do funcionário e que, por sua vez, leva a comida para sua família, as necessidades mais básicas, ou pagar o tributo. O empresário, então, deparando-se com essa situação, acaba optando pelo mais óbvio, que é manter o funcionário dele, e acaba optando então por não efetuar o pagamento do tributo, embora faça tudo aquilo que a legislação prevê, como por exemplo a escrituração, todos os aspectos contábeis e fiscais. Essa conduta, que até então era tida como mero inadimplemento, ou seja, como uma dívida, um não pagamento, pela decisão proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, acabou se configurando também em crime. Ou seja, até então nós tínhamos duas situações. Uma primeira situação, que era aquela da sonegação fiscal, onde deliberadamente o empresário de má fé, ele simplesmente colocava sua operação, vendia suas mercadorias e não recolhia o tributo. E aí, numa eventual fiscalização, a fiscalização vinha, se deparava com aquilo, analisava e verificava que não houve pagamento do tributo. Isso, inclusive, afetava o próprio mercado, porque o empresário que age dessa forma, ele consegue botar mercadoria muito mais barato do que aquele empresário que paga regularmente sua tributação. Então, isso acabava ocasionando até mesmo um desequilíbrio no mercado. Mas também tinha essa outra situação, que relatamos há pouco, na qual o empresário de boa-fé, ele simplesmente fazia toda a escrituração, mas se deparando com uma situação, acabava não conseguindo pagar o tributo. Então ele acabava não conseguindo pagar o tributo, mas não porque agia de má fé, simplesmente porque ele estava numa situação financeira difícil naquele momento. Mas não era o caso dele agir de má fé. No entanto, essa segunda conduta, também na decisão proferida ontem, foi equiparada à primeira. Ou seja, pelo entendimento firmado pelo STF ontem, tanto a sonegação fiscal deliberada, como o mero não pagamento do tributo, e aí incluído a questão do imposto, porque uma vez que a questão versasse apenas sobre ICMS, na verdade, pelo entendimento firmado, essa se estende a todo e qualquer tributo, inclusive contribuição social, contribuição sobre a folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, ou seja, ISS, qualquer tributo hoje, na nossa carga tributária, pode se enquadrar nessa hipótese da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessa segunda situação, que até então não era considerado crime, o Supremo Tribunal acabou entendendo que também é crime. Na prática, embora tenha constado da decisão proferida ontem, de que há necessidade de se demonstrar o dolo e que o devedor é contumaz, ou seja, reiteradas vezes o empresário deixa de pagar, o que se vê na prática, no dia a dia, pelo que o Ministério Público tem oferecido de denúncia e principalmente pela fiscalização tem agido ao fiscalizar os estabelecimentos, é que ela joga na vala comum a primeira situação da sonegação, como também a segunda situação do não pagamento do tributo. Por quê? Muita subjetividade, na verdade, quando fala o que seria o devedor contumaz, o que seria o dolo. Por exemplo, o simples fato do empresário estar discutindo 3 ou 4 processos administrativos, discutindo que não deve um determinado tributo, ele seria considerado um devedor contumaz? Não, porque a Constituição brasileira diz que o empresário ele tem o direito de discutir em processo administrativo e judicial aquilo que ele entende que é devido. Então, ele tem o direito de discutir aquilo que ele entende que é devido.
Isso seria considerado um devedor contumaz? Obviamente que não. Por outro lado, dolo. Por mais das vezes o que se vê é que a fiscalização, ela sempre acha que o empresário, ao não pagar um tributo, está agindo com dolo. Isso traz uma carga de subjetividade muito grande na mão da fiscalização. O que certamente fará, e isso nos preocupa a nós, advogados tributaristas, e aqueles que defenderam, né, nesse recurso em habeas corpus, que era proveniente lá de Santa Catarina, a não criminalização dessa conduta, é de que a subjetividade desses dois requisitos trazidos na decisão do Supremo está na mão da fiscalização. E com isso, fatalmente o empresário vai ter lavrado contra si um processo crime, e depois nesse processo crime é que ele vai ter que se defender e demonstrar que não houve dolo e que não é um devedor contumaz, mas até então já estará respondendo um processo crime. Assim, o que agora acaba ficando dificultando um pouco mais para o empresário, que já não bastasse essa carga tributária alta que recai sobre sua atividade, fatalmente também ele deve ter um pouco mais de cuidado com a sua escrituração e principalmente ao se deparar com a situação do não pagamento de tributo, porque uma simples situação como a relatada anteriormente pode fazer com que, ao ocorrer uma fiscalização, esta entende que ele incorreu na conduta dolosa e que é um devedor contumaz e passa a responder um processo crime. Infelizmente, essa é a realidade que foi decretada com a decisão proferida pelo Supremo ontem e que nos causa preocupação. Por quê? O empresário ele já suporta ônus altíssimos ao empreender, a desenvolver sua atividade. E agora tem mais essa situação recaindo sobre sua cabeça de que, eventualmente, um simples não recolhimento de um tributo, qualquer que seja as suas espécies, ISS, IPTU, contribuição social, ou mesmo ICMS, a fiscalização entenda que ele agiu com dolo e que ele é um devedor contumaz por ter processo administrativo discutindo outras questões e simplesmente peça a abertura de um processo crime contra esse empresário, o que é de se lamentar. O que cabe ressaltar por fim aqui é que, embora essa situação, esse processo não tenha o que a gente chama de repercussão geral, ou seja, seja aplicável para todos os casos semelhantes, a bem da verdade, ele deve nortear as questões semelhantes que chegarem até o Supremo ou até mesmo o juiz de primeira instância. Por quê? Porque é uma decisão, é um parâmetro que foi traçado pelo Supremo Tribunal Federal e que, embora não tenha repercussão geral, fatalmente é o único precedente que existe, então certamente será seguido pelos juízes.